nunca se fala de preguiça quando se fala dos filhos e netos de banqueiros e de grandes empresas que não trabalham, vivendo evidentemente à conta de quem trabalha, e também nunca se fala de preguiça quando se trata de uma míriade de pessoas que vivem de aparatos políticos, nomeadamente ligados à extrema-direita, etc. Portanto, eu só queria começar por dizer que a preguiça está relativamente, digamos assim, democraticamente distribuída, mas quem só tem o seu trabalho como modo de vida, em geral, não pode ter preguiça. Portanto, a preguiça... nós é que temos uma coisa, a sociologia estuda isso e é muito curioso, que é, desde que as revoluções sociais chegaram para ficar, que a burguesia desapareceu do mapa público. E, portanto, nós não temos acesso... Claro, há umas revistas pindéricas que mostram, mas é uma classe média empobrecida, que é aquelas tias de Cascais e tal. Nós não temos acesso a como é que vive a burguesia. E, de facto, uma das notas muito interessantes é que uma parte substancial dos filhos e netos dos burgueses não trabalha. Não trabalha. Fazem compotas, vão a exposições, conversam, tomam chá, mas não trabalham. E essa era a minha primeira nota. A minha segunda nota é que eu concordo com a Aguiar Branco. Eu acho que a esquerda está a cair numa casca de banana chamada discurso do ódio. E não deve ser essa a nossa casca de banana. Nós devemos, intransigente, defender a liberdade de expressão. E eu gostava, porque eu tenho sempre aqui defendido, que um partido neofascista como o Chega não deve ser legal, não devia ter sido legalizado. Também não acho que é só assim que nós vamos combater o fascismo e, portanto, essa daria uma longa discussão, mas eu acho que nós temos que distinguir, como aliás distingue a nossa Constituição, entre discurso do ódio, entre liberdade de expressão, discurso, palavras e incitamento à violência. Organização, grupos que organizam a violência, grupos que organizam. É completamente diferente alguém dizer eu não gosto de pretos, os turcos são preguiçosos. Coisas que se me disserem à minha frente, eu afasto-me, porque acho que essas pessoas não são pessoas com quem eu quero estar, não partilho desse modo de vida. De uma pessoa dizer os ciganos são inferiores, os turcos são isto, e, portanto, nós temos que ter leis diferentes para cada um. Ou seja, o que nós temos que distinguir é o discurso da organização política, coisa que a nossa Constituição, aliás, faz. E, portanto, isto para mim, eu quando vejo os discursos de von der Leyen a querer introduzir a questão do discurso de ódio, quando eu vejo já uma prática jurídica a não distinguir o que é a organização política de discurso, fico muito preocupada. Agora, isto tem dimensões para mim muito interessantes, que é o seguinte, tudo isto veio a propósito do Chega, evidentemente, como disse o líder do PCP muito bem, ter usado o nosso dinheiro da Assembleia da República. O Chega neste momento recebe qualquer coisa como 4 milhões de euros em subvenções, está a usar o nosso dinheiro público para isto, porque supostamente ia acusar Marcelo Rebelo de Sousa de um crime de difamação à pátria. Ser traidor. Enfim, eu acho que as palavras do PCP é uma fantochada com o nosso dinheiro, foi isso que fez, mas, quer dizer, a questão aqui absolutamente fundamental para mim, eu fiquei absolutamente chocada quando isso aconteceu, não é porque o Chega disse. Eu se for ali à Almirante Reis e sai uma pessoa do manicômio desata aos berros, eu vou-me embora, entro num sítio para tomar um café. Os jornalistas, por alguma razão, porque nós temos um jornalismo parlamentar, e vou dizer como aos anarquistas, parlamentar, que acham que foi eleito, é para ser ouvido. Isto nunca aconteceu. Eu até trouxe aqui os estatutos da Associação de Imprensa. Vou já terminar. Eu trouxe os estatutos da Associação de Imprensa de 1905. O jornalismo não é só independente dos interesses governativos. O jornalismo deve ser independente do interesse do Estado, das instituições e do mercado. O jornalismo é do público, não é do Estado. O jornalismo é parte da esfera pública. Os jornalistas não tinham nada que ir ouvir uma coisa que é completamente aceito por toda a gente, que não tem pés nem cabeça. É uma ação de propaganda do Chega. Se é uma ação de propaganda do Chega, eles que a façam pagando nas redes sociais anúncios, utilizando os seus meios, não é utilizando a esfera pública para uma ação de propaganda. Portanto, quando se ouve o Chega e se dá
voz ao Chega para dizer estas barbaridades, o que se está a fazer não é dar notícia sobre o que o Chega diz. Está a fazer-se uma ação de propaganda do Chega. E esta distinção é fundamental. Acho que tem que ser combatido o fascismo e, quanto a mim, com manifestações, com greves, com presença, com toda a força que houver, porque é uma política contra a civilização. O problema é justamente quando nós damos a possibilidade a alguém de definir que alguém está calado, alguém deve ser silenciado. Não é ser silenciado. Isso abre. Não, a questão não é essa, é que isso abre espaço. Eu sou contra a legalização do Chega, acho que o Tribunal Constitucional devia atuar, mas é argumentando uma organização de caráter fascista, é as suas ligações, é as paramilícias, é tudo o que, aliás, já veio a público fartamente, não se investiga porque não se quer, porque já veio a público. Sim. Agora, o discurso é a nossa liberdade de expressão. Se nós calamos um, calamos todos. Essa é que é uma questão central. E eu acho que o Chega quer calar as pessoas, porque a ameaça à presidência da República não foi só uma ameaça à presidência da República. Isso é que é uma coisa muito séria que aconteceu neste país. Quando eles disseram assim, nós vamos pôr um processo ao Presidente da República, eles estão a dizer, nós pomos um processo a 10 milhões de portugueses. Como já tentaram e essa foi como já tempo. tentaram pôr ao Ricardo Araújo Pereira, usando, aliás, dinheiros públicos. Vejam bem, nós estamos a falar, nós não temos 4 milhões para nos defendermos de um processo do Chega, quando diz que nós não podemos dizer que o Chega é um partido fascista. Portanto, o que é mais grave na ameaça ao Presidente da República é que ela é uma ameaça a todo o país, para todo o país se calar e não dizer o que é que pensa do Chega. Isso é que é gravíssimo.